A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Você está em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e eu estou aqui com o tema lição de número 11. Esta lição maravilhosa, uma lição poderosa, uma lição que vai nos ensinar coisas gloriosas, porque estaremos falando sobre a oração ou a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Que maravilha, porque esta lição tem muito a nos ensinar. Essa lição tem muito a nos dizer. E a lição de hoje é a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, 15 de junho de 2025, segundo trimestre das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Glória a Jesus. E o que nós estudaremos hoje? Nesta lição, estudaremos uma das orações mais importantes e impactantes da Bíblia, registrada em João capítulo de número 17, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Esse texto revela um momento singular em que Cristo, às vésperas de sua crucificação, intercede intensamente pelos seus discípulos e por todos que viriam a crer em seu nome. Vocês estão preparados para estudarmos mais esta lição? Lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Essa lição, ela tem muito a ver também, amados irmãos, com o desejo de Jesus em relação aos seus discípulos. Esta não é só uma oração, mas também reflete o desejo de Jesus por conta de que os seus discípulos fossem unidos de forma poderosa, assim como o Pai e como o Filho e o Pai são um. Glória a Jesus. Vamos então para o nosso texto áureo, que está em João capítulo de número 17, versículos de número 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Veja, meus amados irmãos, que esse versículo, ele faz parte da chamada oração sacerdotal de Jesus, né, que está em João capítulo 17, que é o objeto de estudo da nossa lição, pronunciada pouco antes da prisão de Jesus, né? Após afirmar que chegou a hora da glorificação, Jesus reconhece que recebeu autoridade para dar vida eterna a todos os que o Pai lhe confiou. Em seguida, ele define o que é a vida eterna. E esse versículo, né? A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes, está no contexto do judaísmo. No segundo templo, a vida eterna era normalmente entendida como uma bênção futura reservada para os justos após a ressurreição dos mortos no final dos tempos. A vinda de Jesus inaugura uma releitura dessa esperança. A vida eterna deixa de ser apenas uma promessa futura e passa a ser uma realidade presente, relacional e espiritual. Na filosofia grega, né, onde fala-se muito, né, sobre essa questão da vida eterna, né? Eles tratam tanto da vida eterna quanto nós também, e mais especificamente no platonismo, a vida eterna era concebida como a imortalidade da alma. A alma era vista como eterna por natureza, presa a um corpo corruptível, e a morte era a libertação da alma do mundo material. Essa concepção influenciou muitos cristãos primitivos, mas é claramente contrastada por Cristo, que não promete uma fuga da carne, mas a vida plena com Deus em corpo e alma, e neste mundo e na eternidade. Porque a vida eterna quando Jesus diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes, dá a conotação do presente agora, nesse momento. Então, nós precisamos definir alguns elementos distintos na definição cristã acerca da vida eterna. O que é a vida eterna? Conhecimento relacional, que não se trata de informação intelectual, gnoses, mas de comunhão pessoal
que a palavra gnosco no grego, usada para relação profunda como entre marido e mulher, ok? Segundo, a vida eterna é cristocêntrica. O acesso ao Deus verdadeiro é mediado exclusivamente por Cristo. Em terceiro lugar, vida eterna presente e futura. A vida eterna começa agora, ok? Começa agora, mas se consuma na glória futura. Isso você contrasta com João, capítulo de número 14, verso 3, e João, capítulo 5, verso 24. E em quarto lugar, vida eterna é qualidade. Qualidade, não apenas duração. Trata-se de uma vida participativa, na qual o ser humano compartilha da própria vida divina, sendo transformado, evidentemente, por ela, né? Isso aqui é muito poderoso, porque nós estamos falando de vida eterna no conceito cristão, de ver, né? E a nossa verdade prática, nós temos aqui a nossa verdade prática, né? Verdade prática é bem interessante, porque nós vamos estar trabalhando aqui, ó, a nossa verdade prática, para que os irmãos possam estar vendo. Aqui nós temos a figura de Jesus, né? Dando graça. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio e dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos nossos dias, né? Continua ainda, permanece a oração de Jesus. Ela é uma oração permanente, porque ele fala com aqueles que hão de crer em mim, né? Está falando da gente, está falando de uma visão dos cristãos que haveriam de crer, né? Vamos então, meus amados irmãos, agora para a nossa parte aqui, que trata, né, os próximos tópicos, né, da nossa lição. Vamos lá. Ó, nossa leitura bíblica em classe, né? Está, vou ter que sair daqui do outro lado. João capítulo de número 17, né? João capítulo de número 17, versículos de 1 a 3, depois João, versículos de 11 a 17. Vamos então para a leitura bíblica. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oração de Jesus pelos seus discípulos, pela sua igreja. Oração de Jesus expressando o desejo de que o povo dele seja um. Que o povo dele não seja do mundo. Olha que coisa poderosa, meus amados irmãos. Veja como é significativa essa oração de Jesus. Veja como é poderosa esta oração de Jesus. Jesus está orando e dizendo: eles não são do mundo. Há um princípio cristão que nós temos que ser diferente do mundo. Não temos que ser igual ao mundo jamais. Por quê? Porque o nosso chamado, ele é maior. Glória a Deus. Agora vamos para a sequência aqui da nossa aula, que é a nossa introdução, né? Na presente lição, iremos explorar João 17. Esse capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro. Bom, a nossa lição, meus amados irmãos, ela está dividida em três
tópicos que, por sua vez, estão subdivididos em 3 subtópicos, evidentemente. Então, vamos lá para o primeiro tópico, é a oração de Jesus e sua glorificação, né? No primeiro subtópico nós temos a oração de Jesus, no segundo, a oração de Jesus pela sua glorificação. Terceiro, a mesma glória com o Pai. No segundo subtópico, a oração de Jesus pelos discípulos, né? Aí no primeiro subtópico, nós temos a intercessão pela proteção dos discípulos. Os discípulos receberam a palavra e protegidos do mundo. Em terceiro, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. A oração pela unidade da igreja. Segundo, o propósito da unidade e a oração por encorajamento à unidade. Veja como está dividida a nossa lição. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, meditar sobre a oração de Jesus, da glorificação, né? Podemos assim dizer, que se refere à sua missão. Segundo, nós temos que examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E em terceiro e último lugar, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Como é maravilhoso observarmos isso. Agora vamos para a oração de Jesus e a sua glorificação, né? Vamos aqui para esse item maravilhoso, que é o nosso primeiro tópico, né? Primeiro tópico da nossa lição. A oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus, entre todas as orações do Senhor, documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. A oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus, ou a oração da consagração, né? Essa é uma oração muito poderosa. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele, evidentemente, orou por si mesmo, né? Intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela a igreja futura. Veja, meus amados irmãos, a analisarmos, né, a oração de Jesus, nós aprendemos o seguinte, que João 17, ele está intimamente conectado no discurso da despedida dos capítulos 14 a 16, como indicados pela expressão introdutória. Depois de dizer isso, porque a gente percebe que há uma conexão com os capítulos 14 a 16. No mundo antigo, orações como essas eram comuns em discursos finais. O escritor Bruce disse que nessa oração o Senhor consagra-se para o sacrifício em que ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Que coisa! Também é uma oração de consagração em favor daqueles por quem o sacrifício é oferecido. Os discípulos que estavam no cenáculo e os que depois viriam a crer através do testemunho deles, dos próprios discípulos. Um outro escritor chamado Warren destaca que Jesus orou por si mesmo e diz ao Pai que concluiu a sua obra aqui na terra. Ora por seus discípulos, pedindo ao Pai que os guarde e os santifique, e ora pela igreja inteira, para que possamos ser unidos nele e um dia participarmos da sua glória. A estrutura de João 17 é tradicionalmente dividida em 3 partes principais, conforme o conteúdo e os destinatários da oração. Essa divisão é amplamente reconhecida por um dos comentaristas muito respeitados, né? Ou comentaristas como Carson, William Hendrickson, Andreas Kostenberg, que é um europeu que escreve, e outros. E por ser assim resumido, nós podemos dizer pelo seguinte: primeiro, Jesus ora por si mesmo. O tema é glorificação mútua entre o Pai e o Filho. Versículo 1, introdução da oração, Pai, é chegada a hora. Versículos 2 e 3, Jesus fala sobre a autoridade que recebeu e define a vida eterna como conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Os versículos 4 e 5, Jesus declara ter cumprido sua missão e pede para ser glorificado com a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus iria receber aquela glória que ele se despiu para tomar a forma humana. A ênfase teológica é que a missão cumprida de Jesus, a sua divindade,
pré-existente e a obra da cruz como meio de glorificação. Jesus ora pelos seus discípulos. O tema: preservação, santificação e missão dos discípulos. Nos versículos 6 e 8, Jesus reconhece a fé e a receptividade dos discípulos à revelação do Pai. Nos versículos 9 a 12, Jesus intercede especificamente por eles, não pelo mundo. Nos versículos 13 a 16, Jesus ora para que os discípulos tenham alegria, sejam guardados do mal e não se percam no mundo. Nos versículos 17 e 19, Jesus pede que eles sejam santificados na verdade e os consagra à missão. A nossa ênfase teológica nessa segunda divisão, podemos assim dizer, né? Na segunda divisão de João 17, é exatamente o seguinte: a identidade distinta dos discípulos no mundo, a proteção divina e o papel central da palavra na santificação. E no nosso terceiro e último tópico, que assim estruturamos João 17, que é o objetivo da nossa lição, Jesus ora por todos os crentes. O tema: unidade e glorificação da igreja. Jesus ora nos versículos 20 a 23 por aqueles que creriam por meio da pregação apostólica, para que todos sejam um, como ele é um com o Pai. Nos versículos 24 a 26, Jesus deseja que os crentes vejam sua glória, experimentem o amor eterno que o Pai tem por eles. A nossa ênfase teológica aqui, nessa terceira parte, do capítulo 17 de João, é a unidade espiritual dos crentes, o amor trinitário como base da comunhão da igreja e a esperança escatológica de ver a glória de Cristo. Que maravilha e quanto isso é poderoso no nosso estudo, meus amados irmãos. Agora vamos para a nossa parte aqui, que trata diretamente da oração de Jesus pela glorificação. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas, evidentemente. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria conhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Veja que maravilhoso nós meditarmos, que glorificação é essa? Essa aqui que nós acabamos de ler, que está aqui muito bem explicitado na nossa lição. Então vamos lá para a continuidade da nossa aula, A mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja que coisa gloriosa. Aí Jesus já está falando, evidentemente, da glória, a mesma glória que ele tinha. E o William MacDonald diz em um escrito, ele é um teólogo, americano, e diz assim: antes de Cristo vir ao mundo, ele habitou no céu com o Pai. Quando os anjos contemplavam o Senhor, viram toda a glória da divindade. A cada olho, obviamente, era divino. Mas, quando ele veio entre os homens, a glória da divindade foi encoberta. Apesar de ainda ser Deus, isso não era evidente à maioria dos espectadores. Eles o viram apenas como filho do carpinteiro. Aqui o Salvador está orando para que a manifestação visível de sua glória no céu fosse restaurada. As palavras glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo significa glorifica-me na sua presença no céu. Permite que a glória original que eu desfrutava contigo antes da minha encarnação seja retomada. Isso ensina claramente a preexistência de Cristo. Que maravilha, Nessa oração nós temos aí uma prova verídica e cabal, de que Jesus já preexistia. Bom, a síntese do nosso primeiro tópico é: a oração de Jesus demonstra o seu desejo de glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com Ele desde toda a eternidade. Vamos para o nosso segundo tópico, que é a oração de Jesus, pelos seus discípulos, A oração de Jesus pelos seus discípulos. Vamos estar vendo aqui agora a oração de Jesus pelos seus discípulos. Bom, nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que ele realizou durante seu ministério aqui na terra.
No versículo 6, Jesus intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Isso aqui, irmãos, é muito significativo do ponto de vista que Jesus intercede pela proteção dos discípulos, né? Jesus está pedindo: Pai, por favor, guarda-os, né? E como nós precisamos ser guardados por Jesus em meio a um mundo cheio de tantas filosofias e ideias contrárias à sua preciosa palavra. Os discípulos receberam a palavra. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que seus discípulos mantiveram a mensagem recebida. Eles guardaram a palavra, eles guardaram aquilo que eles receberam, né? E como isso é poderoso, porque quando nós estudamos, né, sobre eles terem guardado a palavra, Jesus, ele, na oração, que é a ideia principal desse texto, né, embora os discípulos inicialmente tivessem dificuldades para compreender plenamente os ensinamentos de Jesus, eles guardaram a palavra revelada. Vocês receberam a palavra. E posteriormente, com o auxílio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi dado para fazer eles lembrar das palavras de Jesus, isso é poderoso, foram capacitados a compreender, a viver e a proclamar essa palavra. Assim, guardar a palavra é entendido como acolher, obedecer e testemunhar os ensinamentos de Cristo, o que resulta em um testemunho cristão fiel ao Evangelho, né? Jesus estava dizendo, eles receberam a palavra. Agora, no terceiro tópico que nós temos aí, protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Esse pode referir-se ao universo criado ou à humanidade. Mais especificamente, ele está falando sobre este mundo aqui, é o sistema do mundo, né? Jesus deixa claro que esse mundo aqui é o mundo que se desvia de Deus. O termo mundo, que é cosmo, aqui não se refere à criação física nem à humanidade em geral, mas ao sistema espiritual rebelde que se opõe a Deus e está sob o domínio do maligno. É aqui que entra aquele texto que diz que o mundo jaz no maligno, ok? É nesse sentido, no sentido de sistema rebelde espiritual que se volta contra Deus. Os discípulos foram tirados desse sistema, porque a palavra igreja vem de eclésia, os tirados para fora. Tirados para fora de onde? Tirados da fora do sistema do mundo. Então, por isso, quando Jesus diz assim, não são do mundo como eu também não sou do mundo. Nós não vivemos segundo os rudimentos deste mundo, né? Então nós pertencemos agora ao reino de Deus, né? Portanto, estrangeiros neste mundo. Nos versículos seguintes, né, que são os versículos 17, capítulo 17, versículos 15, Jesus deixa claro que não roga para que o Pai os tire os discípulos do mundo, mas que os guarde do maligno. Essa petição mostra que a permanência dos discípulos no mundo é intencional e missional, ok? Tem uma intenção de Deus e tem também a missão da igreja, né? A missão é de estar levando o evangelho. Mas não pertence mais a ele esse mundo, né? Esse mundo não é mais dono da igreja, a igreja é do céu. Sua segurança espiritual não está em se isolar do mundo, mas em serem guardados por Deus por meio do combate espiritual. Agora vamos para o nosso próximo tópico agora da nossa lição, né? Que é a nossa síntese. Jesus pediu proteção para os seus discípulos que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, meus amados irmãos, né? Que é a oração de Jesus pelos que viriam a crer nele. Agora entra a igreja, agora entra todos nós. Veja a preocupação de Jesus em orar por aqueles que ainda haveriam de crer nele, né? Que coisa poderosa, vamos lá. Oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte de suas súplicas, Jesus pediu pela unidade da igreja, né? Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Olha que coisa interessante, né?
Jesus sabia que a igreja ia ter dificuldades de relacionamento, porque a igreja ela é formada de pessoas e os seres humanos eles têm dificuldades de relacionamento. Por quê? Porque cada ser humano tem o seu temperamento, e os temperamentos às vezes eles têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos que precisam ser completados. Observe bem, não peço somente por estes, isso a versão, né, Almeida atualizada. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles lhes falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A unidade da igreja, a unidade espiritual da igreja, é um testemunho cristão para o mundo. E como às vezes negligenciamos essa questão. Às vezes queremos colocar as nossas preferências, nossos temperamentos na frente, mas o nosso temperamento ele é moldado pelo Espírito Santo. Agora o sumo sacerdote, Jesus, estendeu sua oração para além dos discípulos. Ele orou por gerações futuras. De fato, ao ler esse versículo, cada cristão pode dizer: Jesus orou por mim há mais de 2000 anos para que eu fosse unido com o meu irmão. A oração feita pela unidade entre os cristãos, mas dessa vez estava em vista a salvação de pecadores. A unidade pela qual Cristo orou não era uma questão de unidade externa da igreja. Antes, era uma unidade baseada na semelhança moral. Ele orava para que cristãos pudessem ser, ao exibir o caráter de Deus e de Cristo. Isso é o que faria o mundo crer que Jesus, que Deus o enviara. Essa é a unidade que faz o mundo dizer: vejo Cristo nesses cristãos, como o Pai foi visto em Cristo. Eita, esse é o nosso desejo, e esse é o desejo da oração, é a oração de Jesus por todos nós, meus amados irmãos. Que coisa poderosa. Agora, o propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intenção do nosso Senhor, é de que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus estava orando com um propósito. A oração, né, de Jesus, em primeiro lugar, porque ele pediu isso ao Pai. Por que é importante a unidade na igreja? Primeiro, porque Jesus pediu isso ao Pai. Jesus só tem uma igreja, um rebanho, uma noiva. A unidade da igreja é o desejo expresso de Jesus e alvo da sua oração expressa a vontade também do Pai. Em segundo lugar, por que Jesus é importante? Quais as razões, né, pela qual a igreja deve buscar a unidade? Em segundo lugar, a igreja precisa buscar por causa da nossa origem espiritual. Se nós somos filhos de Deus e membros da sua família, e somos, não podemos viver em desunião. Não há desarmonia entre o Pai e o Filho, e nem entre o Espírito Santo. Nunca houve tensão, nem conflito entre a vontade do Pai e a vontade do Filho. Se nascemos de Deus, se nascemos do Espírito, se somos coparticipantes da natureza divina, e se Jesus é o nosso Senhor, não podemos viver brigando uns com os outros. Em terceiro lugar, a unidade é importante para a igreja por causa da nossa missão no mundo. O mundo perdido não é capaz de ver Deus, mas pode ver os cristãos. Se o mundo enxergar amor e harmonia nos cristãos, crerá que Deus é amor. Se enxergar ódio e divisão, rejeitará a mensagem do Evangelho. As igrejas que competem entre si não podem evangelizar o mundo, mas prestam um desserviço à causa do Evangelho. A unidade da igreja é a apologética final, o argumento irresistível. O maior testemunho da igreja é a comunhão entre seus irmãos, é o amor com que eles se amam. E em quarto e último lugar, é importante que a igreja busque a unidade por causa do nosso destino eterno. Jesus pede ao Pai que os discípulos vejam a sua glória e estejam no céu com Ele. Se vamos estar no céu, se vamos morar juntos por toda a eternidade, como poderemos afirmar que não podemos conviver uns com os outros aqui? Precisamos aprender a viver como família de Deus desde já, pois vamos passar juntos toda a eternidade. Meu Deus! Esta é uma palavra muito poderosa, meus amados irmãos.
A oração por encorajamento à unidade. Em João capítulo de número 17, os versos 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os cristãos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Que coisa poderosa! Precisamos rever isso, conforme Efésios capítulo 4, o Espírito Santo uniu os santos em um só corpo, sob um só Senhor, com uma só fé e esperança. No entanto, ele exige responsabilidade, precisa ser zelosamente preservada por meio de posturas moldadas pelo Evangelho, tais como humildade, mansidão, paciência e amor perseverante. Conforme já abordamos, Jesus intercede por essa unidade em João 17. Sua oração não se limita aos primeiros cristãos, mas se estende a todos os que viriam a crer nele. Ele pede que seus seguidores sejam um como ele e o Pai são um. Essa unidade é missional, visa que o mundo reconheça que o Filho foi enviado pelo Pai. Ou seja, a unidade da igreja não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual a verdade do Evangelho se torna visível ao mundo. A divisão, portanto, não é um detalhe secundário. Quando a igreja se fragmenta por disputa de poder, por vaidade teológica ou por rivalidades institucionais, ela obscurece o testemunho de Cristo. Por outro lado, a unidade enraizada na verdade e nutrida pelo amor revela ao mundo algo da beleza da Trindade e da reconciliação operada pela cruz. É verdade que há tensões entre verdade e comunhão. Nem toda divergência é carnal e nem toda unidade é saudável. A unidade não deve ser buscada à custa da verdade, nem a verdade proclamada com espírito de divisão. Meu Deus! Como é importante nós estudarmos a palavra, e aqui João 17 é uma resposta à nossa falta de unidade. É preciso estarmos unidos para podermos mostrar ao mundo que Cristo foi enviado por Deus. Jesus, fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Meus amados irmãos, tivemos a nossa maravilhosa conclusão, né? A conclusão da nossa lição é a seguinte: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve nos manter cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário, ou realizou ali no Calvário. Ao contemplarmos a oração de Jesus em João 17, percebemos que sua intercessão transcende o tempo. Ele ora por sua própria glória, pelos discípulos e por todos os que viriam a crer. A sua súplica revela prioridades eternas, comunhão com o Pai, santificação na verdade e unidade visível entre os cristãos. Essa oração molda a nossa identidade como povo de Deus, compromete-nos com a missão no mundo e convoca-nos à comunhão autêntica, verdadeira. A intercessão de Cristo é contínua, conforme Hebreus capítulo 7, verso 25, e nos chama hoje a viver como resposta viva à sua oração com fidelidade, unidade e testemunho coerente. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, eu preciso tanto do seu like, ok? Aperta aí o sininho de que gostou desse vídeo e eu quero que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa e peço que, por gentileza, por favor, faz esse favorzinho para nós, clica aí na nossa, para que você possa estar aí recomendando, né? Recomendando o nosso slide aí, por favor, ajude-nos. É muito importante para todos nós. Se você gostou desta aula, né?
Não se esqueça de compartilhar, compartilhe com alguém. Agora vamos para aquela parte, né, que é um compromisso meu com você que é professor que ficou até o final, né? Eu estou compartilhando com você agora aqui, né, a nossa dinâmica, a dinâmica que você pode aplicar aí para tornar a sua aula mais dinâmica, mais expositiva, mais interessante. O tema da dinâmica é a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, né? Bom, o objetivo é mostrar que existem diferentes formas de oração na Bíblia e incentivar os alunos a identificarem e compreenderem cada uma. Qual é o material que você vai usar? 2 cartazes iguais com os seguintes tópicos: adoração, ação de graças, deprecação, intercessão, oração geral. E você vai precisar de canetas ou marcadores e divisão da turma em 2 grupos, ok? 2 grupos. Bom, divida a turma em um grupo A e o grupo B, entregue um cartaz para cada um, peça que escrevam nomes de personagens bíblicos ou episódicos em que aparece cada tipo de oração, estimule a criatividade. O grupo que escrever mais exemplos válidos pode ganhar um brinde simbólico, né? Que é a famosa caixa de bombom, né? Exemplos para cada tipo de oração. Adoração, Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25. Ação de graça, Ana agradecendo por Samuel, 1 Samuel capítulo 2. Deprecação, Moisés intercedendo pelo povo, Êxodo 32, versos de 11 a 14. Intercessão, Jesus orando por seus discípulos, João 17. Moisés por Miriam, em Números capítulo 12, verso 13. E oração geral, qualquer outro exemplo que não se enquadre especificamente nos tipos acima. Agora, observe, ao final, converse com os alunos sobre os tipos de oração que mais praticam e incentive-os a ampliar sua vida de oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Chegamos aqui a mais um final da nossa aula, e aí vem mais uma aula aí, né? Eu aguardo você na próxima aula, e que Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.